Boa noite a todos. Estamos de volta, né? Nós vamos falar hoje sobre a liberdade de escolha. Esse tema ele esbarra um pouquinho numa palestra que nós demos duas palestras anteriores, quando nós falamos o tema Nada é por acaso, mas não tem como não estudar esse tema sem passar pela lei de causa e efeito. Então a gente vai fazer uma reflexão num todo e focando mais e principalmente no livre-arbítrio, no determinismo e no fatalismo. Ok? Nós vamos fazer essa reflexão, essa análise, até para a gente procurar entender os acometimentos de nossas vidas, as situações que vivenciamos, as necessidades que estão implícitas ali, né, nesse acometimento, e para a gente ter uma condição melhor de suportar isso. Muitas vezes são situações dolorosas aos nossos olhos, sob a nossa análise, sob a análise da condição que nós nos encontramos em termos de evolução espiritual, mas que muitas vezes é um desígnio de Deus, com uma arquitetura tão bela, e a gente vai ver isso, que a gente pode, muitas vezes, numa situação difícil, tirar algum proveito, alguma lição para ganhar forças e continuar a caminhada. Né? Então a gente vai começando a fazer a reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5. É o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, onde o Allan Kardec trata o tema Bem-aventurados os misericordiosos, mais especificamente no tópico 3, Justiça das Aflições. Nesse tópico, ali nos itens 4 a 6, Kardec analisa as causas atuais das aflições. O que vem a ser isso? Como entender em nossas vidas essa incidência de sofrimento em resposta a alguma coisa que fizemos na encarnação atual. Vamos pegar um exemplo muito simples de fácil raciocínio, de fácil análise. Uma pessoa fuma 30 a 40 anos daquela encarnação. E aí, já com um pouco de idade, já sofre um acometimento de um efizema pulmonar, de um câncer pulmonar. É causa anterior? Não. É atual? Sim. É resposta daquilo que ele lançou ao seu organismo durante todo aquele período de vida. A grande maioria das condições vai ser a resposta daquela atual encarnação. Não estamos descartando que existe a possibilidade de ser uma anterior, mas a possibilidade e a probabilidade de ser uma referência daquela encarnação é muito grande. Porque foi um exercício pernicioso que fizemos ao nosso corpo físico durante um largo espaço de tempo, cuja resposta o próprio tempo trouxe. Quer dizer, o mau acometimento no organismo físico em resposta do mau uso do próprio corpo físico. No capítulo, nos itens de 6 a 10, Allan Kardec estuda as causas anteriores às aflições. Tomemos um pai, uma mãe que nunca fumou e tem o seu filhinho que obviamente nunca fumou nesta vida. E ele é acometido de rinite, sinusite, asma, doenças
pulmonares. É desta encarnação? Claro que não. Não houve nada, em nenhum motivo, que justificasse que o seu organismo fosse afetado nesta vida. Então, a probabilidade óbvia é de que alguma coisa feita em encarnações anteriores, cujo organismo, através dos mecanismos que já estudamos lá, na oportunidade da outra palestra, mas que a gente pode rapidamente lembrar, das marcas que estão lá acumuladas no nosso corpo espiritual, que é o perispírito, que são lançadas ao corpo físico no momento oportuno, para que haja, vamos dizer assim, o dreno de limpeza daquele perispírito. Porque ele vai ser o parâmetro, vai ser aquele que vai nos possibilitar registrar o acúmulo de crescimento moral e espiritual do espírito. Então, essas deficiências, essas faltas que cometemos, que estão marcadas ali nesse corpo espiritual, serão lançadas oportunamente ao corpo físico para que seja restituída, resgatada e reparada a condição do espírito, né, lançando ao corpo físico sob a condição de enfermidade. Então a gente vê aí que as causas anteriores das aflições é proveniente do mal que nós causamos em encarnações pregressas, cujo registro exige do espírito a reparação, o sofrimento através do seu próprio corpo físico. Isto é conhecido na doutrina espírita como a lei de causa e efeito, ou ação e reação. Mas isso não é uma fatalidade. O que queremos dizer? Isso não é uma obrigatoriedade de acontecer. Acontece porque o nosso processo de evolução é lento. Ele é cadenciado. Então, à medida que nós vamos crescendo moralmente, ganhando patamares na escada evolutiva, gradativamente nós vamos sofrendo essas interferências para nos lançar ainda mais adiante no processo da evolução. Então, é uma necessidade, mas que não é fatalidade. Não é uma obrigatoriedade isso acontecer, porque todos nós podemos mudar o curso dessas necessidades. Todos nós. Então, nós vemos essa situação. Existe uma lei de causa e efeito, uma lei de ação e reação, que nos dá a resposta das atitudes que fazemos, em momento oportuno, no nosso organismo físico. Notem bem, essa correção, essa necessidade é sempre lançada ao corpo físico. É uma necessidade a ser reparada porque lesamos oportunamente o corpo espiritual, portanto, temos que transferir essa lesão para o corpo físico a fim de dissipar essa lesão. As questões morais, elas são cometimentos que fazemos que marcam o nosso perispírito, que lesionam o nosso perispírito. Essas não estão suscetíveis a essa ação direta. É sempre através desse curso, desse roteiro. Marca o perispírito, lesiona. Diz a doutrina espírita que todo pensamento
toda palavra, todo ato que nós constituímos na vida, mal emitido, mal lançado, marca, lesiona o perispírito. Ok? Então, nós temos aí um corpo físico que vai nos possibilitar de reparar essas lesões. Nosso corpo físico, ele possui, em muitos dos seus movimentos, ela é uma verdadeira usina trabalhando. Em muitos movimentos do nosso organismo físico, existem processos de automatismo que ocorrem ali, que células vão sendo mortas e outras vão sendo lançadas. Esse é um processo natural do exercício da vida, da movimentação de energia que fazemos, que constituímos na nossa organização física. Isso nada tem a ver com a reparação das nossas necessidades. Por exemplo, a nossa circulação sanguínea, ali, nos fala a ciência que em cada segundo de nossas vidas, nós perdemos 100 mil células ali, sanguíneas. São 100 mil células que morrem. Calma, gente, vai dar tempo de acabar a palestra antes que aconteça alguma coisa com alguém. Porque saibam também que esse automatismo do nosso organismo, em cada segundo, produz 100 mil células novas. Então, o nosso organismo, essa usina maravilhosa, ela vai fazendo a sua parte, naturalmente. Salvo quando uma intercorrência dessa, uma lesão dessa no perispírito, necessite acarretar um prejuízo, um dano a esse mecanismo maravilhoso. Mas estamos, entre aspas, submisso a essa condição. Nada que seja efetivamente uma regra que não possa ser modificada, que não possa ser colocada de forma diferente. Porque se o nosso organismo físico existe essa possibilidade de movimentação de células e de recuperação, ele pode também recuperar essas células que são lesionadas através que são lançadas através dessas necessidades. Porque nosso organismo é um psicossoma, é um conjunto de coisas onde nós temos uma organização física ligada a esse corpo perispiritual e um espírito comandando ali, pilotando tudo, que é o centralizador, que é o ser pensante da criação, que está ali. Como ser pensante, nós precisamos saber que, segundo Buda, que viveu 6 séculos, aproximadamente 6 séculos antes de Cristo, ele já nos dizia que nós, seres humanos, emitimos 70 mil pensamentos por dia. Os estudos modernos da ciência nos falam que é cerca de 90 mil pensamentos. Mas uma coisa, Buda estava certo. Ele dizia o seguinte, que desses pensamentos que lançamos durante o dia, 70% desses pensamentos é de coisas que nós fizemos que nos incomodam a consciência. É cobrança, é culpa. Então 70% desses pensamentos é a gente ficar ruminando alguma coisa que fez e ficar pensando, eu não devia ter feito aquilo, eu devia ter feito melhor. Será que se eu tivesse feito assim não teria dado um resultado melhor? Isso em todas as coisas. Será que Buda tem razão? Será que a gente age assim?
Eu quero crer que sim, que a maioria das vezes nós nos pegamos pensando naquilo que fizemos, nos cobrando, de certa maneira, por que não fizemos melhor? Por que não pensamos para ter feito melhor? Então, isso é culpa. E Buda dizia o seguinte, que desses pensamentos, 25% são pensamentos de ansiedade. São aqueles que a gente fica assim, será que vai dar tempo de eu chegar amanhã no Rio, no mesmo horário? Será que eu vou conseguir fazer aquilo que eu tenho para fazer? Será que aquela menina vai me ligar? Será que aquele... Entende? Coisas que nós ficamos projetando para que aconteça e que estamos ansiosos para que aconteça. Nosso pensamento, 25% dele é lançado para essas coisas, para a projeção daquilo que pode ou não acontecer. Diz Buda que os 5% restante é aquele que efetivamente nós usamos no exercício do aqui, agora. Eu vou fazer, estou fazendo, estou executando, estou providenciando, estou na tarefa. 5%. Que efetivamente nós usamos no nosso pensamento para efetivamente estar atuando em alguma coisa, criando, produzindo verdadeiramente. Olha que interessante. Isso é em relação à humanidade, essa análise. Com 5% da atuação do nosso pensamento, o homem chegou à Lua, foi a Marte, deu a volta na Terra, no mundo, implodiu o átomo, criou o perfil do DNA. O que mais? Quanto a gente pode ver que o homem efetivamente criou com 5% da sua capacidade mental? Isso quer dizer o que, gente? Para a doutrina espírita, o ser pensante é aquele ser que é o detentor dessa possibilidade e que deveria ou deve usar esse poder, esse direito, para comungar melhor os seus afazeres, de maneira que ele possa engendrar um planejamento melhor daquilo que ele possa efetivamente fazer. Ou seja, ao invés de ficarmos na ansiedade, já gastarmos ali os 25%, ficaríamos numa condição de estudo, de planejamento, para criar condições de que aquilo que a gente quer alcançar aconteça. É a capacidade criativa do ser. E isso, gente, nós estamos falando de livre-arbítrio, de liberdade de escolha. Cada um de nós tem esse direito. Cada um de nós. Então, se nós formos analisar o que nos fala a doutrina espírita em relação às nossas vidas, que nem dissemos naquela palestra, por isso que falamos que ela não tem como, ela esbarra uma na outra, que a lei de causa e efeito está diretamente ligada àquela condição reencarnatória do planejamento. Então, a doutrina espírita nos fala que o planejamento não começa só lá e nem acontece só lá, o planejamento reencarnatório. Ele começa, muitas vezes, aqui, nas atitudes que a criatura fez, nas dificuldades que experimentou, nos desafios que teve com o seu parente, seu vizinho, ou aqueles que estão a caminho, já pensando na possibilidade de uma futura
reencarnação, se corresponder com aquela criatura, tentar suavizar, minimizar ou dissipar de vez todo o mal que envolve as criaturas. Então ela pode, já desde já, criando condições em si para suportar isso, para planejar uma vida melhor, para consolidar na sua vida uma condição melhor, nem que seja futura, mas consolidar. E isso a doutrina espírita nos fala que é só através do exercício do bem, do experimento do amor. Por isso Jesus foi importante na história da humanidade, na etapa de transformação da humanidade, dos conceitos anteriores, dos valores que o homem cultivava antigamente. Jesus foi a segunda revelação. Moisés foi a primeira. Moisés, ele veio com uma revelação de Deus. A gente sabe que como médium ele recebeu do plano maior essas informações, mas em caráter proibitivo: não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro, não prejudique o teu semelhante. Em todas as circunstâncias era isso. Não matarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher do próximo. Não. Todas as ações proibitivas. Jesus, ele veio e falou assim: eu não vou mudar o que está escrito. Vou falar de forma diferente. Foi mais ou menos assim. Amar ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, ele veio falar que tudo aquilo que Moisés havia falado nas negações, nas proibições, bastaria colocar só o incremento do amor, que seria o suficiente para não matar, não roubar o meu semelhante, não prejudicá-lo. Então é disso que a doutrina espírita vem falar, que ela não está dissociada do Evangelho, porque a carta magna do Evangelho, que é o Sermão da Montanha, é mais que suficiente para que o homem mude os seus conceitos. E olha quem analisou dessa forma. Um ser que nem cristão era, mas tinha os princípios de cristão. Mohandas Karachand Gandhi. Esse homem, ele foi um dos que disse que se pegassem todos os conceitos, todos os provérbios, todos os ensinamentos, todas as literaturas do mundo e jogassem fora, ficasse apenas com o Sermão da Montanha, o homem teria o suficiente para se transformar e transformar o mundo. Então, a doutrina espírita vem falar isso, vem falar que cada vez que o ser pensante analisa, reflexiona sobre aquilo que Jesus nos ensinou, nos trouxe, e dessas verdades, associando essas verdades de conceitos, do mecanismo da vida, de como procede, como acontece, nós vamos ver que as coisas que nos acontecem têm uma razão de ser, têm uma necessidade, tem uma chave que nos impulsiona e nos desperta ao crescimento desses valores. Então, algumas religiões, inclusive o hinduísmo acabou adotando esses conceitos, isso surgiu mais nas religiões árabes. Vocês devem conhecer até essa expressão, já foi até utilizada na televisão, Maktub. Tudo estava escrito. Estava escrito ou era para ser assim. Nem todas as coisas são assim. A gente pode mudar se a gente transformar os nossos conceitos, os nossos valores. Então aquela necessidade que teríamos que experimentar, muitas vezes, ela se perde, porque nós constituímos em nós uma condição, na nossa organização espiritual, de renovação, que inibe esse lançamento dessa necessidade ao corpo físico. São mecanismos de que
não é um conceito da doutrina, é a vida que estabelece, é a natureza como Deus nos possibilitou como oportunidades. Então, se podemos planejar hoje, se podemos executar hoje aquela pendenga que temos com o nosso semelhante, muito melhor. Essa reparação nos sairá barato. E como fazemos isso? Só no exercício do amor, no exercício do bem. Toda vez que nós lançamos uma ação no bem, lembrem, falamos no começo, todo pensamento, toda palavra, todo ato é registrado no perispírito. Então vai a conclusão da ideia. Todos os maus pensamentos, palavras e atos e todos os bons pensamentos, as boas palavras e os bons atos também são registrados no nosso corpo perispiritual. Eles é que fazem, que diluem essa necessidade que temos ainda de reparação para que o nosso corpo físico não sofra tanto. Ele seja amparado pela ação do bem que cometemos. Então, o determinismo, ele não existe, entre aspas, nessa condição. A fatalidade, da mesma forma, porque nós temos o conceito de que fatalidade é aquilo que nos acomete, por exemplo, no exercício da vida, que transforma, por exemplo, a vida de uma pessoa saudável numa pessoa deficiente. Esse é um dos pontos, vamos dizer assim. E tantos outros, aqueles fatos inesperados, uma morte de uma pessoa que estava bem e de repente sofreu um acidente, ou não era para estar lá, não era para estar no avião, foi para o avião, ou caiu o avião na casa, ou tantas situações que a gente vê no mundo, que a gente analisa e fala assim, nossa, que fatalidade. Não é a fatalidade. Fatalidade é quando fazemos o exercício do livre-arbítrio, o planejamento de nossas necessidades. Isso é fatalidade. Fatalidade é morrer, é desencarnar. Todos nós sabemos. Alguém sabe que vai passar um experimento de sofrimento amanhã? Ninguém sabe. Aqui ninguém sabe. Todos têm a certeza que vai desencarnar um dia aqui? Todos têm. Isso é fatalidade. Então, para a doutrina espírita, esses conceitos são muito claros e muito específicos. Então, o determinismo das situações está vinculado àquilo que tenho como necessidade, cujo organização na vida nem se abalou, nem se mexeu para nada. Aquela criatura que vem aqui, vem a paisana. Chegou aqui, não faz o bem, não faz o mal, mas não faz o bem, não faz o exercício nada, está aí, estão precisando dele ali, não está nem aí. Esse que está, entre aspas, inativo, como ser espiritual, ele vai ser, sim, alvo das suas necessidades, porque já estava determinado. Perceberam a diferença? Tem o articulista espírita, não sei se todos conhecem, mas ele é do Rio, o Armando Falcone. Ele participa de muitos congressos no país e no exterior, e ele narra um experimento da vida dele que dá bastante conotação de exemplo dessas situações. E é grandioso a pessoa falar o seu experimento de vida, como o caso dele, para a gente perceber o que é o exercício da vida quando nós cremos na lei de Deus. Ele, desde jovem, ele deve estar hoje com uns cerca de 60 anos. Ele desde jovem, desde 17, 18 anos, ele manifestou a mediunidade. E
desde novo ele também já se associou, se consorciou com a esposa, e ela tinha esse estigma também do exercício do bem, e fazia com que ele, puxava por ele para que ele fosse para essa atividade. E ele acabou tomando gosto, ele foi, fundaram várias casas, vários centros de ajuda, várias situações. Então, foi um trabalhador incessante no bem. Ele. Ela também, por conseguinte, era educadora, era evangelizadora, não só de crianças, de adultos, levava o estudo, o seu conhecimento, a palavra, sempre tinha um consolo, um conforto, ajudava as pessoas. Então, ela foi uma trabalhadora incansável no bem. Certo dia, eles fundaram uma casa no Rio e tal. Certo dia, ele ainda, não tão jovem, mas já tinha uns 10 anos, pelo menos na doutrina, e o mentor dele, Mateus, não me pergunte se é o Mateus, eu quero crer que não, porque eu tinha um sobrenome, que eu não me recordo agora, mas chamava-se Mateus. E ele narra que um dia ele chegou para o Mateus e ele falou para o Mateus, ele era um vidente. Ele chegou para o seu mentor e falou: Mateus, eu tenho uma curiosidade muito grande. Eu e minha esposa, a gente tem essa atividade, que você sabe, a gente trabalha profundamente. E eu queria saber se você pode me falar, qual de nós dois desencarna primeiro? E o Mateus sorriu para ele e falou para ele, falou assim: fica tranquilo, vai ser ela. E ele chegou e falou: pera, também não é tão assim tranquilo. Ele falou: mas nada que não chegue, que chegue tão cedo. E isso é depois que você tiver 60 anos. Ele guardou aquilo com ele. O tempo passou. Determinado dia, eles tinham essa casa espírita, tinha esse trabalho noturno. Eles estavam na atividade do centro e tal. E o centro que eles montaram era a poucas quadras da casa dele. E vieram os dois pelo caminho, conversando na noite que tiveram e tal. E chegaram na porta da casa, um olhou para o outro e falou: quem pegou o molho de chave? Ninguém pegou? Oh, o molho de chave estava junto com o seu chapéu. Ele falou: eu peguei o chapéu, não vi o molho de chave. E aí falaram: bom, vamos voltar, alguém volta. Volta você, volta eu, volta você. Voltou ela. Ela não chegou à casa espírita. No sinaleiro, uma perua invadiu o sinal vermelho e atingiu a sua esposa Kátia. Ele conta que aquela foi a noite mais longa desta encarnação dele, porque ela teve traumatismo na coluna cervical e em várias costelas, num quadro muito difícil, e ela veio a desencarnar. Ela estava com 44 anos e ele com 50 anos. Aí, ele ficou com aquilo, passava aquele sofrimento e tal. E ele tinha muito, como dissemos, participado de muitos congressos. E aí, numa das oportunidades que ele teve, antes de uma participação numa comemoração, ele perguntou para o seu mentor, Mateus: Mateus, ou você me disse errado, ou eu fiz as contas erradas. Porque você me falou que ela ia primeiro, mas que seria depois dos meus 60 anos. E eu completei 51 anos faz 3 dias. E fazia 3 meses que ele tinha perdido a esposa. E ele, Mateus, não respondeu, só sorriu para ele. 3 semanas depois, ele foi participar de um congresso, de uma comemoração de aniversário da Casa Espírita do Raul Teixeira. E lá estava o Divaldo Franco também para fazer palestra.
E ele, como convidado, estava ali à mesa e tal. De repente, ele chegou, o Divaldo havia acabado de fazer a palestra, ele pegou alguns livros e levou para o Divaldo autografar, né? Eu ia falar psicografar, autografar. Levou para o Divaldo autografar. O Divaldo olhou para ele e falou para ele, ele falou assim para ele: a sua esposa não morreu antes. Falou para ele. Nós sentimos muito, todos na doutrina espírita, sentimos a falta da presença dela, porque ela era uma trabalhadora incansável. Mas ela não desencarnou antes do seu tempo. E aí ele continuou ali e tal, e quando ele olhou assim, ele viu atrás do Divaldo o seu mentor, Mateus, e a mentora do Divaldo, a Joana de Ângeles. E ele percebeu que algo tinha acontecido entre a Joana e o Divaldo. E o Divaldo chamou de volta e falou: Armandinho, ele chamava de Armandinho, Armandinho, eu estou sendo informado que realmente a sua esposa desencarnou antes do tempo. Ele chegou, mas como assim, Divaldo? Sim, ela desencarnou antes do tempo. Porque no processo de necessidade dela, constava que ela sofreria o acidente e permaneceria no leito paraplégica por 10 anos. Pelo seu trabalho maravilhoso na Terra, ela teve o merecimento de voltar antes. Que sentido isso dá para uma pessoa que sofre com a falta e com o acontecimento? Muda tudo. Muda tudo. O primeiro passo dessa mudança é percebermos quanto egoísta ainda somos, requerendo que o curso das criaturas que estão ao nosso redor seja ao nosso bel prazer. E não percebendo de que cada um de nós, como espírito, está trilhando a sua linha de sucesso ou de fracasso através do livre-arbítrio. Ela escolheu trabalhar, produzir no bem. E isso fez com que ela tivesse o merecimento de não experimentar 10 anos que deveriam ser, se podemos imaginar, difícil, doloroso. Né? Então percebam que muda tudo na vida da gente, os conceitos, os valores. Percebermos que a criatura fez por merecer e está numa condição melhor e seguiu adiante, vencendo os seus próprios desafios, as suas próprias necessidades. Então, nós concluímos essa nossa reflexão com a frase do Humberto de Campos, através das mãos do Cândido Chico Xavier, quando ele diz que nós não precisamos pagar o mal com o mal, se o bem chegar antes. Essa é a realidade, essa é a verdade. Muita paz em Jesus.